Graça e paz, amados. Bom dia, glória a Deus. Que momento de louvores maravilhosos, não? Que intercessões lindas. Eu poderia dar a bênção apostólica agora e ir embora, porque eu não sei, como já dizia o antigo hino, se foi a igreja que subiu ou se foi o céu que desceu. Uma coisa eu sei: Deus está entre nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas a cada irmão, irmã, a cada um que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus continue falando aos nossos corações em nome de Jesus. Antes de irmos para a palavra do Senhor, eu durante essa semana pensei muito em algo e eu gostaria de fazer uma oração agora. Bem simples e bem objetiva. Sobre isso que, inclusive, nosso querido irmão Reis acabou de dizer. E eu fico feliz porque é esse o motivo da oração. Eu queria orar para que Deus derrame amor nos nossos corações, para que a gente tenha amor pelas almas. Muitas vezes temos muitas dificuldades na vida, muitas objeções. Como o Reis disse, convidamos 10 pessoas para vir à igreja, uma vem, duas, e quando não, as 10 dizem não. Ficamos felizes quando as 10 dizem sim, que é uma coisa rara. E muitas vezes no dia a dia da caminhada, pregamos para aquele hall de amigos e parentes, e muitos acabam se fechando para o Evangelho, alguns viram as costas, a gente acaba desanimando e de repente a gente fica fazendo apenas a manutenção da nossa fé. E assim vamos vivendo. Até porque muitas vezes essas pessoas acabam sendo pessoas rudes ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho, tá, meus irmãos? E a gente acaba criando aquela postura de indiferença. Então eu queria orar agora. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque um dia alguém pregou para nós. E essa pessoa foi um instrumento de Deus. E nós não podemos ficar nos nossos guetos, nos nossos cafofos, na administração apenas da nossa vida, ou seja, na manutenção da nossa igreja. Existem milhares de vidas que precisam de uma palavra. Talvez esses que desprezam o Evangelho agora serão os grandes ministros de amanhã. Então vamos orar por nós, para que Deus continue derramando amor nos nossos corações, para que a gente não desanime ao pregar para aquelas pessoas da nossa família que durante muitos anos desprezaram o Evangelho ou desprezam. Vamos orar para que Deus toque em primeiro lugar nos nossos corações, despertando essa urgência, que é a urgência do Evangelho. Porque, irmãos, se ficarmos aqui fechados, somente na administração da nossa fé, seria muito egoísmo da nossa parte. Tem almas sedentas, tem almas que querem Deus, elas não sabem, elas estão buscando preencher um vazio que somente o Evangelho pode dar. Então vamos orar por nós, para que haja esse santo despertamento, para que a gente proclame, como disse Paulo, em tempo e fora do tempo, amém? Talvez, como eu disse, vou repetir, quero ser enfático, você tem se acostumado com a vida religiosa. Não se acostume. Peça para Deus: Senhor, me usa, eis-me aqui, envia-me a mim, aonde o Senhor quiser, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fazemos essa oração agora, pedindo, ó Deus, a Tua misericórdia sobre todos nós. Em primeiro lugar, Senhor, desperta-nos, Pai, desperta-nos nessa área tão urgente, tão importante, pela qual o Senhor veio aqui, ó Deus, um dia, por meio de Jesus, e proclamou o Evangelho a tantas pessoas, a tantas almas, e aqui estamos por causa disso, Senhor. Ó Deus, não nos deixa, Senhor, perder de vista a grande missão da nossa vida, o grande propósito da nossa existência, que é proclamarmos o Teu Evangelho,
falarmos das boas novas, anunciarmos o Salvador. E, ó Deus, eu te peço por cada um de nós, pelas nossas famílias, mesmo aqueles parentes que se mostram num primeiro momento com dureza, ó Deus, nos dê amor por essas almas. Sim, Senhor, nos dê amor para continuar orando, continuar lutando, continuar insistindo, até vê-los, Senhor, até vê-los e vê-las salvos e libertos em Cristo. Senhor, usa-nos, Pai, como instrumento do Teu amor, desperta o nosso coração para que gastemos tempo em oração nessa causa, para que gastemos tempo, ó Deus, muitas vezes criando, quem sabe, estratégias de como levar o Teu Evangelho a muitas pessoas. Sim, queremos, Deus, concentrar as nossas faculdades mentais e a nossa energia e o nosso trabalho em direção a isso. Desperta-nos, Pai, desperta-nos, porque sabemos que é isso que o Senhor deseja de nós. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos para que a gente possa, ó Deus, jamais perder de vista essa importância que é a proclamação do Teu puro e santo Evangelho. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, não nos deixa entrar na monotonia, não nos deixa, Senhor, sermos religiosos que praticam apenas a manutenção da fé, mas que essa manutenção da fé tenha um propósito, que é ir proclamar a Tua palavra, ensinar as pessoas, levar o conhecimento de Cristo e juntos que a gente possa, ó Deus, ver muitas vidas sendo salvas, sendo libertas, sendo transformadas. Pai, eu te peço, ajuda-nos, Pai, desperta-nos, ó Deus, porque muitas vezes um vizinho, um parente que é hostil, nós vamos criando barreiras contra eles e nem percebemos que essa é uma cilada do diabo para nos afastar dessas pessoas, para criar sentimentos ruins em nós. E, ó Deus, eu te peço, Senhor, faça uma obra linda na vida do Teu povo. Te agradecemos, Deus, por essa igreja ser uma igreja de estudo, mas nós não queremos apenas ser uma igreja de estudo, queremos ser também uma igreja que pratique o anúncio das boas novas, Pai. Ganhe mais vidas, discipule mais vidas e veja essas pessoas chegando ao batismo e crescendo na caminhada e frutificando. Faz isso conosco, Paizinho, faz isso conosco o tempo todo. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, essa graça e ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a vivermos esse princípio, porque sem Ti nós nada somos e sabemos que se formos canais do Senhor, só seremos um instrumento do Senhor, um instrumento do Teu Espírito. Ó Deus, não nos deixa, Senhor, ficarmos sendo sals dentro do saleiro, que possamos temperar as vidas, não nos deixa ser luz debaixo da mesa, luz escondida, mas que a gente possa ser colocado no velador, no monte, para que a Tua luz brilhe entre os homens, o Teu sal salgue, tempere, preserve as vidas. Faça isso conosco, Pai, faça segundo a Tua vontade. É assim que eu te peço, é assim que eu te suplico. Derrama sobre nós, ó Deus, essa autoridade, essa intrepidez, para que a gente continue ganhando vidas para a honra, glória e louvor do Teu nome. É assim que eu te peço, é assim que eu oro, é assim que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? O diabo não quer que você seja sal e luz. O diabo quer que você fique apenas administrando a sua fé. Agora, deixa eu só dizer mais essas duas coisas. A gente não tem que preparar uma igreja para agradar as pessoas. Hoje é um problema que a gente enfrenta. Muitas vezes um evangelho adocicado, seguindo o gosto do cliente. O que o cliente quer? Quer prosperidade? A gente vai ficar pregando prosperidade. Quer cura, milagre? A gente vai ficar pregando cura e milagre. Esse não é o evangelho de Jesus. O verdadeiro evangelho de Jesus é aquele que nos transforma. Mas é possível também ver esse evangelho de Jesus sendo proclamado e vidas sendo atraídas. E eu digo isso sem medo de errar, meus irmãos, porque
Perceba, Jesus não pregou uma mensagem adocicada. A mensagem de Jesus era maravilhosa. Ele resolvia os problemas das pessoas, mas ele desafiava aquelas pessoas. Podem ver que ele disse para várias pessoas: venha, siga-me, e alguns deram desculpas, e ele não disse assim: não, pelo amor de Deus, vem, me segue mesmo assim. Não foi isso que ele fez. Jesus ouvia as desculpas de uns, de outros, e Jesus dava o direito de que as pessoas escolhessem ele ou não. Muitas pessoas escolheram ele, mas muitas outras não. O jovem rico é um exemplo disso. Nós não precisamos ter uma mensagem a gosto do cliente para pregar o Evangelho. Preguemos o Evangelho, falemos do amor de Deus, mas que esse despertar esteja em nós. Amém, meus irmãos? Saiba disso, o diabo não quer que preguemos, não quer que falemos. E a segunda coisa, ainda dentro desse princípio, lembre-se, irmãos, lembre-se, que a maior mensagem que damos é com a nossa vida. A maior mensagem que damos é com o nosso exemplo. Aonde você está, você prega o Evangelho. Lembre-se disso, como os antigos líderes cristãos diziam: pregue sempre o Evangelho, e se precisar, use palavras. Eu acredito tanto nisso, meus irmãos, porque somos um povo também que, de outra forma, falamos bastante, mas infelizmente muitos que falam bastante dão um péssimo exemplo, ou seja, o tiro sai pela culatra. Lembre-se disso. O teu testemunho diz muito mais do que as tuas palavras, porque os nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras. Por isso que precisamos pedir para Deus, em primeiro lugar, nos transformar, porque aí não fica difícil, até mesmo quando errarmos, irmãos. As pessoas verão como que faz um servo de Deus para voltar ao caminho. Como eu já disse muitas vezes, as pessoas não estão esperando de nós perfeição, elas esperam de nós caráter, só isso, pode ver, só isso. As pessoas não estão olhando para nós esperando perfeição, elas sabem que não tem ninguém que é perfeito, elas esperam de nós uma pessoa de caráter. Fez dívida, paga, falou mal do outro, pede perdão ao outro, errou contra o próximo, pede perdão, não como cumprindo tabela, sabe? Aquele crente orgulhoso que erra com alguém, com o vizinho, diz: me perdoa aí. Me perdoa, isso não é pedir perdão. Eu já pedi perdão, quer, não quer, não adianta de nada. Esse pedido de perdão é cumprir tabela hipócrita. Eu já falei. Quem erra tem que ter quebrantamento, amém, meus irmãos? Tem que falar: olha, me perdoe, eu já te pedi perdão. Tem que ter humildade, tem que ter postura. Lembre-se disso, as pessoas não estão esperando de nós perfeição, elas esperam de nós caráter. Errou contra papai e mamãe? Fale. Errou contra o próximo, errou contra o pastor, errou contra o ímpio. Tenha hombridade, amém, meus irmãos? Preguem sempre o Evangelho, se precisar use palavras, amém? Nós seremos, também como alguém já disse, quem sabe, a única Bíblia que muitos lerão. Sabia disso? Você é uma Bíblia viva que as pessoas estão lendo. Muitas pessoas lerão os seus atos, lerão a sua maneira de agir, lerão a sua fé, lerão seus testemunhos, a sua persistência em meio à provação, ou quem sabe quando você escorrega, a maneira em que você clama a Deus, se humilha a Deus. As pessoas estão lendo. Nós seremos a Bíblia de Deus na vida de muitas pessoas, que possamos ser cartas vivas do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, amados, vamos? Quero convidar o meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Gênesis. Estamos ainda em Gênesis. Gênesis capítulo de número 32, Gênesis 32. Gênesis 32, do versículo de número 22 em diante. Hoje eu quero falar com vocês, meus irmãos, sobre um título. Em Peniel,
no Vale do Jaboque, tudo mudou. Tudo mudou. Em Peniel, nessa região, no Vale do Jaboque, tudo mudou na vida de Jacó. Hoje eu quero que você tenha uma expectativa de que Deus está trabalhando na sua vida agora. Amém? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando hoje. Porque Ele trabalhou no passado, você talvez pode não ter visto. E Ele vai trabalhar no futuro também. Deus está trabalhando na sua vida, na sua família, entre os seus. O Senhor, Ele não mudou. Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Amém, meus irmãos? Essa é a tese que eu quero trabalhar hoje. Tenha uma expectativa de que Deus está trabalhando agora. Não olhe para a vida no critério apenas humano, com os óculos da humanidade, da ruindade das pessoas. Não. Eu sei, as pessoas são más, são corruptas, muitas delas, são gananciosas, são predatórias, as nações são assim. Eu sei disso, eu sei. E a vida não é colorida também, eu sei disso, é verdade. Há pessoas más, há pessoas tentando agora tomar proveito na vida de outras pessoas. É assim. Vamos mudar esse quadro? Não necessariamente. Há pobreza, há miséria, há abusos, mas tem hora que a gente só olha a vida nessa premissa, só olha a vida dessa forma, e a gente vai vivendo uma vida religiosa ou cristã cínica, porque a gente perde a esperança. Não, eu quero que você entenda mais uma vez essa tese. Deus está trabalhando agora. Há um mover de Deus agora, pronto a atuar na sua vida, no teu coração, na tua maneira de pensar, na tua história. Deus pode fazer nova todas as coisas na tua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa santa expectativa tem que nos acompanhar. Independente do momento que a gente está vivendo, Deus está querendo trabalhar entre nós. Ele está querendo revelar alguma coisa. Ele está querendo mudar pessoas, nos mudar. Ele está querendo agir, ora por Ele próprio e ora por nós. Na grande maioria das vezes por nós. Então, saiba disso. Deus está querendo agir na nossa vida. E aqui, em cima dessa tese, uma coisa que se destaca é a experiência de Jacó que ele teve aqui. Então eu quero hoje trabalhar com vocês sobre isso, e no final a gente vai orar, porque eu quero deixar aqui já de antemão um desafio. Você perdeu a esperança por alguém? Seja honesto. Quando você olha uma situação ou uma circunstância qualquer, você diz, aquela pessoa não tem mais jeito. Perdeu? É horrível perder a esperança ou não? É horrível. Você já perdeu o sentimento de amor por alguém? É horrível. Um dia você amava tanto e de repente aquele amor esfriou, aquele amor foi apagando, e agora o amor já não tem mais. O que tem é a indiferença. Quando não, quem sabe ódio. Perceba. Você tem lutado contra certos hábitos errados e vícios, e tem vezes que você, no particular do seu coração, ali no travesseiro, você diz para Deus, Deus me livra disso, já há tantos anos eu estou lutando contra essa fraqueza, contra esses pensamentos, esses sentimentos ruins, a mágoa, o rancor. Oh Deus, eu não quero mais. E você, ao olhar para você mesmo, você diz, mas já há tantos anos assim, eu acho que não tem mais jeito. Guarde isso no seu coração. Deus pode mudar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você é uma pessoa que não fala, mas é um coração ganancioso, predatório, uma pessoa possessiva, e essa possessividade, ou quem sabe esse ciúme é maior do que você.
Ou quem sabe maus hábitos como mentiras, quando você vai ver já fez, e parece que uma outra pessoa te domina, e eu quero te dizer que Deus mudou Jacó. Deus pode te mudar também, em nome de Jesus. E o que fez Jacó ser mudado? Vamos ler então. Vamos ler aqui o texto. O que fez Jacó ter sido transformado? Porque eu ensinei a vocês que durante 70 e poucos anos ele viveu plantando erro e colheu muito erro. Quando ele foi ali para Padã Arã, inclusive na última mensagem falei muito sobre Midian, eu não sei de onde tirei Midian, tem hora que a gente troca as palavras. Quando ele foi para Padã Arã, lá com Labão, naquele período de 20 anos, ele foi sendo quebrantado por Deus, foi colocando a vida dele em xeque, como se dissesse, será que eu estou certo ou é Deus que está certo? Vou dar espaço para Deus. E a gente nota que durante 20 anos ele deu espaço para Deus. E eu terminei minha última mensagem apenas falando um pouco sobre o Vale do Jaboque. Hoje aqui a gente vai fazer uma lição de casa um pouco diferente e no final a gente vai fazer essas orações. Como eu disse, essas orações, quem sabe por você. Você já literalmente encostou a sua chuteira. Você disse, não vou mais fazer a obra de Deus porque eu estou cansado, já me decepcionei muito. Olha, eu quero te dizer, Deus tem o melhor para a sua vida, sempre vai ter, jamais Deus terá o pior para nós. A nossa vida sem Deus pode até ser boa, mas com Deus a nossa vida é extraordinária. Deus tem algo extraordinário para cada um de nós. Então hoje a gente vai trabalhar aqui em primeiro lugar fazendo uma leitura correta e expositiva desse texto. Depois eu quero falar sobre essa experiência que definitivamente mudou Jacó, transformou Jacó. Depois eu quero falar sobre as nossas experiências religiosas que não podem ser tema para a doutrina. Depois eu quero falar ainda mais sobre Jacó e trabalhar um pouco sobre esses últimos anos da vida de Jacó, depois desses 90 anos que ele tinha, porque aqui no Vale do Jaboque, possivelmente ele estava por volta de 91 anos, ou seja, ele ainda tem uma longa caminhada pela frente. Como foi essa semeadura? Mostrando que essa transformação que acontece aqui em Peniel, acompanha a vida dele até o seu último dia de vida. Então, eu quero agora ler com os irmãos esse texto, de Gênesis 32, eu estarei lendo aqui na NVI, versículo de número 22 em diante. Trinta e 22 em diante. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, as 2 servas, e os 11 filhos para atravessar o Val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó prosseguiu, por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu, por que pergunta o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. Todavia, a minha vida não foi poupada. Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje,
os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. E ensina-nos, ó Deus, ensina-nos. Assim como o Senhor ensinou a vida de Jacó, transformou a vida de Jacó, aqui estamos, Pai, abertos, escancarados para ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia da nossa vida, da minha vida que fala ao Teu povo, da Tua igreja, de cada um que ouve, e que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Um pastor estava sendo entrevistado por uma repórter e ali a repórter perguntava para ele sobre a Bíblia, o poder da Bíblia, o poder da palavra de Deus. E perguntava também se a Bíblia era de fato a palavra de Deus. E o pastor dizia sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas aí ela começou a questionar aquele pastor, dizendo: mas eu posso também escrever um livro e falar que é a palavra de Deus. E o pastor disse àquela repórter: sim, é verdade. Tanto você quanto qualquer pessoa pode escrever um texto e dizer que aquelas palavras vieram de Deus. Então, num primeiro momento, parece que falar assim já é palavra de Deus. Qualquer pessoa que diga: eu recebi isso de Deus, como que a gente vai questionar isso? Como que a gente vai questionar que uma pessoa não recebeu? Porque ao mesmo tempo pode ser verdade, como pode ser mentira. Então o pastor continuou ali falando àquela repórter e disse: olha, de fato o que você disse não tem como eu contestar. Por outro lado, deixa eu te dizer algo. E ali o pastor continuou explicando. Se uma pessoa ler um livro de matemática, de história, de qualquer área, esse livro vai gerar nessa pessoa o quê? Conhecimento. Essa pessoa se tornará melhor naquela área. Mas nenhum livro transforma a vida da pessoa. A Bíblia, diferente de qualquer livro, é o livro que, quando é lido e crido, as vidas são transformadas. Aleluias. Perceba, não há nenhum livro que gere transformação em alguém, a não ser a palavra de Deus. Uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação em todas as áreas, uma libertação dos demônios. Não tem nenhum livro, nenhuma pessoa que consegue gerar isso em nós. Somente Deus consegue. E Deus fez questão de deixar a sua palavra para nós, para isso, para mostrar que, assim como Deus transformou Jacó, porque Ele falou a Jacó, e Ele ministrou uma palavra a Jacó, e quando Jacó creu naquela palavra, se apropriou daquela palavra, ele foi transformado. A Bíblia também veio a todos nós, irmãos, a todas as pessoas, e ela serve como um tesouro de Deus para todas as gerações. Qualquer um que crer na palavra de Deus, se apropriar dela, depender dela, orar a Deus, como a palavra de Deus nos ensina, e buscar a face de Deus, em algum momento seremos transformados em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você crê nisso, meus irmãos? Vocês entendem como nós seguramos nas mãos um livro poderoso e incomparável? E é por isso que o diabo sempre ou tentará tirar a Bíblia de nós, ou tentará fazer que façamos uma leitura errada da Bíblia. Por isso, porque o diabo ele sabe que assim como Deus falou no passado aos patriarcas, e aquela palavra transformou os patriarcas, Deus deixou essa bendita revelação a todos nós. Para que por meio dessa palavra a gente fosse transformado. Amém, meus irmãos? Eu quero, com isso, meditar agora, versículo a versículo, em primeiro lugar, nesse texto aqui que acabamos de ler. Fazendo uma leitura bem rápida
e uma exposição bem objetiva. O que o texto está nos ensinando aqui? Que Jacó, sozinho, ficou aqui nessa região, enquanto aguardava algo da parte de Deus. O texto aqui não dá muitos detalhes. Se ele tinha ouvido Deus falar com ele, fique sozinho. Se foi uma intenção de Jacó de ter ido apenas orar, porque ele não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Para aqueles que não conhecem a história, ele estava regressando aqui de Padã Arã, agora com muito gado, com seus... Até esse momento ele estava com 11 filhos, porque ainda não tinha nascido, ou melhor, 12, porque já tinha Diná, não tinha nascido ainda Benjamim. Benjamim nasce depois do regresso. Tinha 11 filhos, homens e uma mulher. Nesse exato momento, Saul já estava sabendo que ele estava voltando para casa, e Saul já estava com um grande exército vindo recepcioná-lo. Ele já tinha separado os seus gados em duas porções, e tinha deixado ali a sua família separada em 2 grupos também, porque se de repente Esaú com os seus homens atacasse um, o outro bando poderia fugir. Então, ou seja, ele estava num momento de muita angústia, de muita dor. Então, o que o levou a ir para o Vale do Jaboque, o que o levou a ir para essa região, a gente não sabe. Não temos uma evidência. Mas a gente entende que possivelmente ele foi ali orar. Sabe aquele momento de buscar a face de Deus? Porque amanhã, temos que imaginar que aqui era possivelmente o finalzinho do dia, porque amanhã cedo, talvez eu não esteja vivo, parte das minhas esposas, no caso ele falando para ele mesmo, não esteja vivo, muitos dos meus gados estejam destruídos ou saqueados, talvez sobre alguns de nós, ou seja, um momento de angústia, um momento de terror. Foi esse o momento que o levou a orar. Ele pode talvez ter ouvido Deus falar, vai lá para o Vale do Jaboque que eu quero me revelar a você? Pode ter acontecido muita coisa. O texto também dá algumas dúvidas, porque quando a gente vê aqui, ele encontra-se com um homem, parece que é um homem, que começa a lutar com ele. Alguns filmes vão demonstrar literalmente, alguns livros, aquela situação em que ele agarra e luta mesmo, uma luta quase como um MMA, né? É um pouco repleto de incógnitas, a gente não sabe direito o que aconteceu aqui. Guardem isso, irmãos, especular e imaginar e achar não tem nenhum problema. O problema é quando a gente afirma onde o texto não está afirmando, esse é o problema. Se eu digo assim, não, foi isso que aconteceu. Não sei. O que aconteceu? O que aconteceu é o que está escrito. O que mais? Não sei. Podemos especular? Podemos. Até que ponto? Até que a gente não contrarie o texto. Tá bom, meus irmãos? Tome muito cuidado com isso. Então vamos ler mais uma vez, para a gente degustar dessa porção. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou as 2 mulheres, as 2 servas e os 11 filhos para atravessar o Val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo que possuía. Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Como eu disse, passa todo mundo. Val do Jaboque, algumas versões vão dizer, Vale do Jaboque. Faça essa leitura, irmãos. Israel é um país de montanhas e de vales. O Estado de Israel até hoje é assim. São muitas montanhas e muitos vales. Então você vai ver muito na Bíblia o Vale do Jaboque, o Vale tal, o Vale de Cedron. São muitos vales, porque é uma geografia muito diferente da nossa aqui. O Brasil é muito grande, é muito vasto. O tamanho do Estado de Israel é praticamente do tamanho do Estado de Sergipe, para vocês terem uma ideia. Pequenininho. Em algumas horas de carro você passa por ele. Você sai do Egito e chega em Israel em algumas horas de carro. É assim, é pequeno. Em mais algumas horas você chega na Síria. Ou seja, é muito pequeno. Mas vocês têm que lembrar que nesses dias tudo que se fazia era a pé. Então aqui era uma região de vales. E ele passa pelo vale, deixa as esposas, deixa os filhos, deixa o gato e volta
como diz o texto, sozinho. Então, versículo 24, Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Perceba, como que foi essa luta? Que homem era esse? O texto vai mostrar nas entrelinhas depois. Versículo 25. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Mas por que lutou? Até aqui fica muita incógnita. Qual o propósito de ter lutado? Ora, Jacó não estava sozinho, por que não pediu para o homem ir embora então? Dá para ver que era um homem especial, dá para ver que era uma proposta especial. Dá para ver que foi aqui um acontecimento inédito. Olha que interessante, irmãos, a gente vai chegar nos meus outros pontos. Qual outro homem luta com Deus e é tocado na coxa, na Bíblia, fora Jacó? Tem? Vocês estão lembrando? Não. Por quê? Porque a experiência de um, não necessariamente a experiência do outro. A experiência de um irmão não necessariamente é igual à experiência de outro. Abraão não lutou com o anjo, Isaac não lutou com o anjo, Esaú não lutou com o anjo, só Jacó. Você lutou com o anjo? Já lutou? Mas percebam, a experiência que ele teve aqui foi única. Mas essas verdades espirituais atingem todos nós, amém? Nós precisamos lutar com Deus para ganhar as nossas bênçãos. Nós precisamos lutar em oração, nós precisamos lutar em perseverança, nós precisamos lutar contra o nosso próprio ego, sim ou não? Ou seja, é nisso que a gente vai ficando fascinado pela palavra, porque mesmo que aquela história não se repita nunca mais, as suas verdades espirituais acontecem o tempo todo. E é por isso que eu digo, Deus está trabalhando na nossa vida agora. Talvez você se pergunte, e por que eu não alcancei a minha bênção? Quem sabe você deixou de lutar. Essa é a questão. Você joga a toalha, a luta vem e você desiste. O vício começa a te tentar e você cai. Você não persevera em Deus. Perceba, ele luta aqui. E esse homem então toca ali na coxa, ao ponto dele ficar extremamente ferido. Quando o homem, versículo 25 de novo, viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Aleluia. O que deduzimos aqui? Que naquele momento em que ele vai buscar a Deus, naquele momento em que está só ele e Deus, que ele começa a orar, vem esse ser, que nós entendemos aqui pelo texto que é o anjo do Senhor, mas nós entendemos também pelo texto que não é somente o anjo do Senhor ou um outro anjo, é o próprio Jesus. Antes, quando ele se mostra no Velho Testamento, Jesus, ele aparece como o anjo do Senhor. Porque a Bíblia vai falar que nunca ninguém viu a Deus, porque quem visse a Deus morreria. Por isso que ele fica impressionado aqui no final do texto que lemos. E ele chama aquele lugar de Peniel. Eu vi Deus face a face e ele não me matou. Jacó não estava entendendo. Como eu posso ter lutado com Deus e eu não morri? Porque entendemos que aqui é Jesus. Em todo o Velho Testamento, quando Jesus aparecia para alguém, eles não morriam. Podem ver que assim aconteceu com Josué. Josué, quando ele está ali para entrar em Jericó, também tendo um momento particular com Deus, ele vê um ser com uma espada desembaiada, e Josué pergunta, você é um dos nossos ou um deles? E ali o próprio anjo fala com Josué, e ali ele dá uma resposta para Josué, mostrando que assim como Deus apareceu na sarça a Moisés, eu estou aparecendo a você, Josué. E ali Josué se prostra àquele ser. Percebam, todas as vezes que é Jesus no Velho Testamento, os servos de Deus adoram aquele ser, e aquele ser permite ser adorado. Mas quando é um anjo e as pessoas querem adorar, o anjo não permite ser adorado. Percebam, há uma distinção no Velho Testamento. Aqui só mostra, irmãos, a graça atingindo Jacó. O poder de Deus atingindo Jacó. Deixa eu te ensinar mais uma coisa aqui. Nós temos uma leitura de que a graça de Deus é só no Novo Testamento. Não, filho.
A graça de Deus também é no Velho Testamento. É que no Novo Testamento é o grande momento da graça, é o grande momento do poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está no Velho Testamento, a graça está no Velho Testamento. Basta você ver a vida de Davi. Quando nós lemos a vida de Davi, as obras de Davi, parece que ele está no Novo Testamento, ele não está no Velho Testamento. A graça sempre esteve em cada momento. Essa ideia de que a graça não estava no Velho Testamento é errada. O Evangelho foi pregado a Abraão, disse Paulo, ou seja, a graça chegou a Abraão. É que, na revelação de Deus, o Pai se revela no Velho Testamento. E no Novo Testamento é o nascimento do Filho e a grande manifestação do Espírito Santo atestando a obra do Filho. Mas tanto o Filho quanto o Espírito Santo estão no Velho Testamento. Então, faça uma leitura correta do texto. E aqui, então, o que a gente entende mais uma vez, meus irmãos? Que naquele momento de particularidade entre Jacó e na luta com o anjo, possivelmente, quando o Senhor aparece a Jacó, ele deve ter proposto algo assim. Porque o que eu entendo aqui, meus irmãos, fazendo uma especulação minha, eu imagino Jacó orando mais ou menos assim: Senhor, eu sofri tanto nos 70 primeiros anos em que eu estava na casa dos meus pais, e eu causei tanta dor. E eu aprendi, Senhor, lá em Padã Arã, eu aprendi. Mas ainda o pecado me acompanha, Senhor. O enganador ainda mora em mim, Senhor. Eu quero voltar agora à casa dos meus pais, à terra da herança. O Senhor me disse para voltar, o Senhor me prosperou. Eu durante esses 20 anos, eu segui ali, a trancos e barrancos, a tua palavra. Eu não enganei, eu não defraudei, eu fechei a boca. O Jacó foi morrendo dia a dia, mas o Jacó mora ainda em mim, Senhor. Senhor, me ajuda a voltar. Me ajuda a escrever a história do meu avô Abraão. Me ajuda a escrever a história do meu pai Isaac. Me ajuda a ser esse patriarca que um dia o Senhor sonhou. O Senhor disse que ia dar essa terra. Estou vendo as tuas profecias. Agora eu entendo, Senhor. Meu avô teve Isaac, Isaac teve eu e meu irmão. Agora eu tenho muitos filhos. A promessa está sobre mim. Mas, Senhor, me livra desse Jacó que sou eu. Eu imagino que orações assim, meus irmãos, me concede a chance de viver, me concede a chance de nenhum filho meu morrer, concede a chance de meu irmão Esaú não nos matar e a gente poder voltar a ser uma família. Eu sei que foi uma história de dor, uma história de terror, uma história de inimizades, de saques, e eu estou aqui arrependido, Senhor. Eu acredito que foi algo desse jeito. Porque eu não penso que agora ele estava fazendo essas orações dos bobinhos. Quais são as orações dos bobinhos? Eu determino, Senhor, que Esaú fique quieto no canto dele, esse endemoniado. Eu não creio nessas besteiradas todas. Ou senão outra oração de bobinho. É o meu direito, Senhor. É o meu direito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. O que eu acredito aqui era um homem quebrantado. Um homem que olhou para a sua história de 90 anos, 70 que plantou mal, colheu muito mal, 20 anos que aprendeu a colher bem e já estava desfrutando. Agora o grande momento. Deus estava ali criando para ele uma lição que ia marcar o restante da vida dele. Porque, irmãos, depois desse episódio, ele ainda vai viver por volta de mais 56 anos. Por volta de mais 56 anos. Ele morre aos 147 anos. Ou seja, ele está aqui por volta de 90, 91, ainda tem mais 50 e poucos anos pela frente. E como foram esses 50 e poucos anos? O que fez esses 50 e poucos anos da frente serem extraordinários foi esse momento aqui. Foi esse momento aqui. Então, o que eu entendo, o que eu deduzo? Que quando aquele homem aparece para ele, que é Jesus, ele deve ter proposto algo mais ou menos assim: me segure até o amanhecer. Se você conseguir me deter, a bênção é tua. Jacó, mesmo ancião, agarrou e deve ter segurado e falou: não te solto.
E aqui, irmãos, pode imaginar assim, uma reação de luta, de transpiração, de peleja mesmo. Eu não digo de luta agressiva, mas dessa luta segurando alguém que quer fugir de você e você agarra, tomba e eu fico vendo essa cena aqui, porque foi isso. Pode ver que o dia estava amanhecendo e aí esse homem, que é Jesus, esse anjo toca, e aí quando toca nele, aí desmonta ele, porque ali foi uma força sobrenatural. Perceba, irmãos, quantas vezes Deus está dando chance para a gente lutar por aquilo que a gente quer. Aí a pergunta que fica é, o que tem sido mais importante para nós? O que tem sido mais importante para nós? Quantas são as vezes que tem pessoas que se dedicam para o seu trabalho, olha, são trabalhadores exímios pelo seu casamento, pela criação dos filhos, parabéns, faça isso. Mas quando se trata de assuntos espirituais, vão tocando o barco, a toque de caixa, tá bom assim. O que Deus está querendo nos ensinar aqui com essa experiência de Jacó? Transpire, meu irmão, sim, transpire. Se você deseja algo de Deus, chore aos pés dele, se humilhe aos pés dele, lute, sim. Quem já fez vigílias aqui sabe como é difícil uma vigília, ficar a noite toda ali, em meio ao sono, em meio à luta, para orar um pouco mais. Mas quando nós temos uma meta, um desejo, a gente luta, porque não foi assim, amados irmãos, pela esposa amada, pela namorada, você fazia loucuras pela tua namorada. Quantas vezes eu quase fiquei na rua, porque eu deixava para pegar o último ônibus, o último metrô, porque eu queria dar o último beijo na Nídia, lá na Zona Norte, eu tinha que vir para casa de Itaquera, era uma loucura, e se eu perdesse aquele ônibus, eu estava perdido, eu ia ter que ficar na rua, porque ela morava na Zona Norte, eu morava aqui em Itaquera, então eu tinha que pegar um ônibus até Santana fazer a baldeação, e já aconteceu de vezes que eu não consegui fazer a baldeação, eu tive que pegar táxi lá do centro de São Paulo até minha casa, ou voltar para a casa dela, porque não tinha o que fazer, mas era o que? O desejo, quando você quer algo, você luta. Não é assim, irmã? Quando você amou um homem e você quis aquela pessoa, você fez de tudo. Agora a grande questão é, o que Deus representa para nós? O que as promessas de Deus representam para nós? Será que a gente realmente tem dado valor ao Salvador da nossa alma? Será que a gente tem realmente dado valor ao Cristo que morreu na cruz para nos perdoar, para nos salvar, para nos transformar? Ou a gente está satisfeito apenas no nosso cafofo religioso? A gente está satisfeito na nossa vida mediana, porque eu vou para a igreja, é um bom lugar, mas meus irmãos, Deus tem muito mais para todos nós, Deus tem o melhor para você. A questão é, será que temos dado a prioridade correta para Deus? Será que existe alguém que mereça a primazia mais do que Deus? Será que a sua esposa merece mais amor do que Deus? Será que o seu marido merece mais amor do que Deus? Será que os seus filhos, seus bens, os nossos dons merecem mais amor do que Deus? Deus tem que ser o nosso tudo. Como dizia Davi, eu não tenho outro bem, somente a Ti, Senhor. Davi era apaixonado por Deus desde garoto. Ele contemplava a Deus, ele se apegava a Deus. Deus era o tudo de Davi quando ele era um pastor de ovelhas. Deus se tornou o tudo de Davi quando ele foi um soldado. Depois ele passa a ser rei. Deus continuou sendo tudo para Davi. As demais coisas eram restos para Davi. Jacó não, meus irmãos. Jacó tinha primogenitura, ele queria as coisas acima de Deus e da promessa. Mas agora ele aprendeu. E agora ele estava pronto. Para quê? Para colocar Deus no lugar certo. Ó, meus irmãos, no nosso coração há um trono com um único espaço. E esse espaço é o espaço para Jesus Cristo, o Senhor. Nosso coração tem que dar o primeiro assento para Ele. Depois, para nós, para a nossa família, e depois para os nossos amigos, para a igreja. Percebam quantas são as vezes que a gente idolatra as nossas coisas. Jacó, ele dá essa demonstração.
de que ele queria sim uma nova vida, ele queria sim um novo regresso, ele queria sim uma nova história. E aqui a pergunta que fica é: Deus concedeu para ele essa nova história? Deus concedeu para ele essa segunda fase mais linda da sua vida? Sim ou não? Sim. Mas o que ele fez? Ele teve que buscar a Deus com toda a sua força. Mais uma vez, meus irmãos, mais uma vez, você tem buscado a Deus com toda a sua força? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Ah, você já dorme? Então leia a Bíblia de pé, filho, pelo amor de Deus. Ah, pastor, eu leio e não entendo. Então leia em voz alta. E a oração? Ah, o senhor está falando sobre oração, pastor. É verdade, a gente tem que orar, né? Eu me lembro um dia que eu tinha ido a uma igreja com alguns jovens. E chegando naquela igreja, a pregação foi sobre a importância de orar. Foi uma mensagem bíblica maravilhosa, mas o que mais me chamou a atenção foi quando estávamos voltando do carro. Uma jovem, adolescente, ela falava alto no carro. Ela falava assim: eu não oro, eu preciso aprender a orar. A viagem era longa, de quase 1 hora. E ela, meu Deus, e ela ficava falando alto. Aquelas palavras foram tão lindas, meus irmãos, eu fiquei só ouvindo, porque eu vi uma pessoa arrependida. Vem cá, meu irmão, você quer o milagre de Deus, mas você não está orando. Como o milagre vai desabrochar na nossa vida, sendo que Deus deixou essa condição pela oração? A oração é uma das maiores armas do crente. Tem gente que faz assim: pastor, ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor. Você tem que orar, filho. É assim, meu irmão. A gente ora assim por vocês, é óbvio. Mas a gente tem que pôr a nossa boca no pó, tem que se humilhar a Deus. Vem cá, meu irmão, faz quanto tempo que você não chora na presença do Senhor? Ah, nunca chorou? Se humilhe. Se humilhe diante do Altíssimo e Ele te exaltará. É assim, meu irmão. E jejuns? Pastor, eu nem sei o que é isso. Vai ler a Bíblia, filho. Só de ler a Bíblia você descobre os jejuns. Você vai ser curado fisicamente. Você vai ser curado emocionalmente. Você vai ser abençoado espiritualmente. E as castas dos demônios baterão em retirada, porque o Senhor prometeu que por meio da oração e do jejum as castas de demônios caem por terra. Muitas vezes não é liberto porque não ora, não jejua, ou faz reza de crente. Sabe o que é reza de crente? É aquelas orações repetidas, sabe? Que você faz o tempo todo. Meu irmão, o que o Senhor disse? Que quem faz isso é pagão. Pagão que faz assim. E aqui eu não estou falando, meus irmãos, do tempo que você gasta. Eu estou falando do momento em que você tem. Porque muito mais do que gastar um tempo viajando na maionese, ou como a girafa, estando com o corpo num lugar e a cabeça em outro, é você saber que você está diante do Altíssimo. Jacó aqui queria mudar a sua história de vida. Ele fez de tudo que ele podia, intelectualmente, taticamente, estrategicamente, mas ele sabia que mudar a vida dele só era Deus, preservar a vida dele só era Deus. Mas ele não desistiu. Vem cá, você tem desistido de desenvolver os seus dons e talentos por causa de alguns bobos que passaram pela tua vida? Bobos vão existir, meus irmãos. Ora, nós também somos bobos. E a gente muitas vezes é bobo de enterrar os nossos dons e talentos. Quem foi que te deu o seu dom e talento? Foi o pastor, foi a igreja ou foi o Espírito Santo? E por que muitas vezes você enterrou os dons e talentos? Meus irmãos, Jacó aqui está demonstrando: eu preciso reescrever a minha história. E ele está nos dando uma lição aqui de como reescrever a nossa história. Como fazer? Buscar a Deus de todo o coração, até dos céus vinha uma resposta. Aleluias. E aqui no versículo 26 novamente: então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A ideia também que fica aqui é que já estava
nascendo o dia, e ele estava ferido aqui, mas mesmo assim agarrado, ferido, e não soltava, porque possivelmente a condição era essa: se você me segurar até o amanhecer, a bênção será com você. E aqui então, no versículo 27, o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Ou seja, eu me chamo trapaceiro, eu me chamo aquele que pega no calcanhar, eu sou esse. E no versículo 28, então o homem diz: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Eu quero acreditar que aqui Jacó, se ele estava um pouco cansado, ou muito cansado, deduzo, os olhos dele devem ter se arregalado, porque até então era o anjo do Senhor, mas agora o próprio anjo está dizendo que ele lutou com Deus. Eu imagino que ele deve ter ficado num santo espanto. E o texto diz, Jacó, lemos o 29. Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que perguntas o meu nome? Então ele o abençoou ali. Ou seja, aqui Jacó foi abençoado. Jacó foi realmente galardoado por aquilo que o anjo tinha prometido. E Jacó, versículo de número 30, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Eu fico imaginando essa cena, bem exausto, bem cansado, quem sabe bem sonolento, e o anjo diz essas expressões para ele, que ele lutou com Deus e venceu, e ele se espanta. O anjo vem e o abençoa, consolidando, possivelmente, como eu mencionei, porque isso a gente entende no texto, que tinha dito logo de início: olha, se você me segurar até o amanhecer, eu vou te abençoar. E aqui, já quando o anjo do Senhor tinha se retirado, ele diz para ele mesmo, ele diz essas expressões: vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. E ele dá àquele lugar o nome de Peniel, o lugar que luta com Deus. Vem cá, meu irmão, quantos Peniéis você tem armazenado na tua vida? Fazendo a leitura aqui do texto, isso foi um fato ocorrido com Jacó, lá em Peniel, próximo ao Vale do Jaboque. Mas todos nós temos os nossos Peniéis. Você desistiu, soltou do anjo pela metade do tempo, da luta? Ou você tem perseverado? Persevere hoje em nome de Jesus, com aquilo que você mais quer. É a salvação dos teus filhos? É a transformação? É a salvação do teu marido? É a cura divina que você precisa? Lute com Deus, meus irmãos. Lute com Ele. Peleje, persista. Não desista. Não seja uma pessoa que vá a Deus apenas por algumas coisas, mas tem vezes que as coisas são importantes. Ter uma casa é importante. Ter um trabalho é importante. Ter uma profissão é importante. Isso não é mais importante do que Deus. Ter uma cura é importante. Ver um milagre em um dos filhos é importante. Então, eu te digo, busque a Deus, por isso que é importante. Mas, sobretudo, aprenda a discernir que mais do que as coisas que Deus te dá é a pessoa dele. Aqui Jacó dá uma lição para nós, de perseverança, de luta, de garra. E ele deixa essa lição. Será que temos tido garra também com aquilo que mais queremos? Será que a gente realmente quer ser um vaso de Deus, pregando o Evangelho a todas as nações? Ora, se eu quero ser um vaso de Deus, pregando a muitas pessoas, por que não prega nem aos parentes? Se eu quero ser um vaso de Deus, vendo vidas sendo salvas, por que não traz para a igreja? Percebam, muitas vezes a gente diz algo que a gente está se auto-enganando. Então pense, será que temos lutado como Jacó lutou? Será que temos vencido? Será que temos tocado o coração de Deus?
Vocês se lembram daquele episódio em que Jesus estava para morrer e veio uma mulher e derrama um perfume nos pés de Jesus? Perceba, Jesus, por várias ocasiões, ele foi surpreendido com uma adoração extravagante. Nesse episódio que eu acabo de citar, aquela unção foi extravagante, tocou o coração do Mestre. Agora eu te pergunto, será que a gente tem tocado o coração do Mestre? Será que a gente tem chamado a atenção do Mestre? Ou será que a gente simplesmente está satisfeito com qualquer quinquilharia? Será que a gente está feliz com isso? Será que a gente aceita qualquer coisa? Tá bom, Deus quis assim. Não, meu irmão, mude a sua perspectiva. Busque a Deus de todo o coração. Você era usado no passado, agora você está morno e está feliz por estar morno? Não, meu irmão, o morno é um perigo, a vida de morno é um perigo. Você foi liberto no passado e voltou a algumas práticas do passado? Pare, meu irmão, pelo amor de Deus, isso é perigoso demais. Jacó nos dá essa lição aqui para a gente lutar e para a gente vencer. E 31 e 32, quando o sol se levantou sobre ele, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido. Perceba, ele sai mancando agora. Ele sai mancando. E ele muda o seu andar, porque Deus mudou a sua vida. Segundo lugar, a experiência de Jacó é uma experiência que definitivamente muda a vida dele para o resto da vida dele. Entrar com Deus, buscar a Deus de todo o coração e com todas as nossas verdades, podem nos mudar totalmente. Porque quando Deus atua, tudo muda na nossa vida. Guarde isso, irmãos. Cuidado com essas experiências baseadas apenas na emoção. Jacó foi transformado por Deus aqui em Peniel. Ele nunca mais voltou a ser o mesmo Jacó. Como eu mencionei para vocês, ele vai viver mais 56 anos em média, 57 anos. Agora não mais como Jacó errante, mas como Israel de Deus. E olha que curioso. Deus muda o seu nome, de Jacó passa a ser Israel. Deus muda a sua vida e Deus muda o seu andar. Quem realmente foi transformado por Deus, Deus muda a sua história. Pode não mudar o nome, mas Deus muda a sua história. Era uma pessoa, agora é outra. Deus muda a sua vida, porque não tem mais como ter espaço para as coisas erradas. E até o seu andar, o que eu poderia ilustrar? Os seus comportamentos. Antes tinha prazer em coisas erradas, agora não tem mais prazer em coisas erradas. Eu não sei se você já ouviu falar, eu sempre cito aqui nas minhas mensagens, Agostinho de Hipona, ou conhecido pelos católicos como Santo Agostinho. Quem nunca estudou a vida de Santo Agostinho, fica aqui uma lição de casa. Estude a vida de Agostinho de Hipona. Hipona era uma cidade no norte da África. E nos dias de Agostinho, em que ele nasceu, ainda era o Império Romano que dominava. Dominava ali por aquela região da própria Itália, toda a Ásia, toda a Palestina e o norte da África, e pegando de novo ali a Espanha, ou seja, os países ibéricos. Aquela região era dominada pelo Império Romano. E Agostinho nasce no século IV, ainda enquanto o Império Romano era muito forte. E ele era de uma família nobre. E ele tinha uma vida muito vil. Ele era um mundano, um grande mundano, saindo com mulheres, vivendo com vidas erradas. A mãe de Agostinho se converte. E depois de muitas experiências na vida dele, ele se torna um grande orador. Ele vai para Roma, ele se torna uma pessoa muito ilustre em Roma. Ele sai de Hipona. Mas as mensagens da mamãe dele, um dia entraram no coração dele. E realmente ele se converte. Agostinho teve passagens também por religiões e filosofias de vida bem complicadas, mas ele era um homem muito sábio. Mas, como eu disse, um homem muito pregresso, muito mundano. Mas a conversão de Agostinho realmente foi uma conversão plena e total.
E quando ele se converte, pouco tempo depois, ele volta para Hipona, e lá em Hipona, ele começa a se tornar um pastor de Hipona. E ele, irmãos, com a vida dele, testemunhava o que é ser transformado. Ele foi considerado uma pessoa muito importante na história da igreja, porque ele escreveu grandes obras, ele foi um pastor muito importante. Mas eu queria citar algo aqui de Agostinho, para ilustrar a vida de Jacó. Porque Agostinho, assim como nós, ele vivia numa sociedade corrupta, uma sociedade cheia de vícios. Porque não pensem vocês que os romanos eram santos. Pelo contrário, os romanos também eram muito vis, muito pecadores. E ele era um desses. E uma pessoa que gostava de status e gostava de poder e que tinha chegado em níveis da sociedade muito elevados, mas ele deixou tudo isso por amor a Cristo e agora se torna um pastor e volta para Hipona. E algo acontece no ano 410 que os bárbaros invadem Roma. Foram nos dias de Agostinho. Os bárbaros, quando eles invadem Roma, eles saqueiam Roma, eles destroem muitas coisas. E olha que interessante, o Império Romano já nunca tinha sido invadido em 800 anos, mas nos dias de Agostinho foi invadido. Quando ele volta para Hipona, os bárbaros também chegam lá no norte da África e começam a matar cristãos, começam a matar africanos, mas ele era uma voz de consolo em meio a toda a perseguição. E no ano 430, os vândalos, que eram, sabe essa expressão que a gente usa hoje, pessoas maldosas, eles são um vândalo. Quem eram os vândalos? Eram um dos bárbaros. Existiam muitos bárbaros naqueles dias, os visigotos, ostrogotos e vândalos. E esses vândalos eram muito cruéis, e eles chegam lá na cidade de Agostinho. E aí eu pergunto, Agostinho desistiu da fé? Não, meus irmãos. Inclusive ele morre por causa do cerco e da invasão dos bárbaros, dos vândalos. Mas ele deixa uma história de alguém que também foi transformado. Alguém que agora pegou os seus bens, e um detalhe que eu esqueci de dizer, ele agora pega a sua riqueza e começa a usar a sua riqueza na proclamação do Evangelho. Percebam, quem verdadeiramente foi transformado dá fruto para o restante da sua vida. Amém, meus irmãos? Terceiro lugar, cuidado para você não fazer da sua experiência religiosa uma doutrina. Como assim, pastor? Tem pessoas que têm uma visitação de Deus ou têm uma graça de Deus, e eles criam em cima da sua experiência religiosa uma doutrina. A experiência religiosa do irmão é do irmão. Nós poderíamos ir para o Vale do Jaboque também para alcançar as bênçãos. Nós poderíamos ir para o mesmo lugar que Jacó foi. Ou seja, a experiência que você tem com Deus, ela é única e pessoal para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Não faça da sua experiência uma doutrina para o outro. Porque Deus te libertou de uma forma, não use isso como uma régua de medição para todos os demais. E o meu último ponto, meus irmãos, eu quero agora só ilustrar um pouco aqui para vocês o comportamento de Jacó com o seu filho José. Lembra que eu disse que ele teve por volta de mais 56, 57 anos de vida? José nasce exatamente no ano do regresso de Jacó aqui em Peniel. José nasce nesse ano. Possivelmente quando Jacó estava tendo encontro com Deus no Vale do Jaboque, José era recém-nascido, era um bebezinho. Os outros filhos já eram adolescentes, grandinhos, mas a rapa do tacho era José. Em outras palavras, José conheceu apenas o papai, agora chamado Israel, não conheceu o papai chamado Jacó. Mas José foi especial, e vocês conhecem bem a história de José. A história de José é aquela história lindíssima, onde durante 17 primeiros anos ele era um filho exímio, um filho maravilhoso, um filho piedoso. E os outros 11 filhos, dos 10 a gente sabe que eles eram desviados. De Benjamim a gente não tem muitas notícias, mas os 10 filhos eram desviados. E o que eu quero ilustrar aqui, irmãos? Vocês se lembram da vida de José? Ele não foi vendido pelos seus irmãos? Ele foi vendido aos 17 anos. Ele se torna governador do Egito aos 30 anos.
Passam-se os primeiros 7 anos de bonança lá no Egito, e aí começam os 7 anos de dificuldade. Ou seja, José está agora com 37 anos. Depois desses 37 anos é quando os irmãos de José vão lá para o Egito. Ou seja, o que eu quero ilustrar aqui? Durante esses 20 anos da vida de José, em que ele estava lá no Egito, Jacó vivia como lá ao lado dos seus filhos mundanos. Jacó vivia como o verdadeiro Israel. Os seus filhos contaram uma história e o convenceram da morte, mas ele aprendeu a esperar em Deus. Jacó agora, na sua velhice, plantava frutos de bênção. E o que aconteceu? Num dado momento, ele descobre que seu filho está vivo. E ele volta com todos os seus filhos e famílias para o Egito. E percebam, Jacó jogou na cara dos seus filhos a maldade deles. Jacó ficou falando para Judá, ficou falando para Rúben, ficou falando para todos eles, porque, percebam, irmãos, o que eu quero destacar agora aqui? Uma vida transformada, ela verdadeiramente dá frutos de uma vida transformada. Uma vida transformada não fica jogando na cara dos outros que errou. Uma vida transformada entrega a Deus. Porque agora Jacó, quando ele teve a notícia, aos 108 anos, se não me falha a memória, que o seu filho tinha morrido, ele ficou muito triste, ele chora. E ele sabia que os seus filhos eram perturbados, não davam fruto no espírito. Mas o que ele podia fazer pelos filhos? A não ser orar, a não ser jejuar e a não ser esperar em Deus. Lembra que na minha última mensagem eu disse que o lobo velho perde o seu pelo, mas não perde o seu faro. Jacó, ele não ficou gagá. Ele viu o comportamento dos filhos, ele via a atitude dos filhos, mas os filhos estão dizendo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Na vida você vai ser testado. Pessoas vão dizer para você, você saberá que estão mentindo, mas você não pode abrir a cabeça da pessoa, você não pode bater na pessoa, você tem que deixar aquela pessoa descobrir a vida dela com Deus. O que nós fazemos por essas pessoas? Oramos, jejuamos e, sobretudo, aguardamos o agir de Deus. Amém, meus irmãos? E aqui, quando ele descobre, ele vai para o Egito, e ali ele vê o seu filho, ele ainda tem mais 17 anos, porque lá no Egito Jacó vive mais 17 anos ao lado do seu grande filho José. Percebam, alguém que é transformado, ele planta correto e colhe correto. Ele planta bênção e ele colhe mais bênção. O que eu quero dizer aqui? Em Deus, nós sempre teremos o melhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus está trabalhando, Deus está operando, e chegará o momento que a gente verá o grande agir de Deus, porque passamos a confiar em Deus. E agora eu quero orar com você, meu irmão. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você em cima desse texto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve experiências com Deus? Sim. Continue tendo experiências com Ele, muitas experiências, porque eu acredito que assim como o Vale do Jaboque foi um divisor de águas para Jacó, a sua experiência com Deus será um divisor de água para a sua vida. E aqui fica o meu grande desafio: ore como Jacó orou, clame como Jacó clamou, lute como ele lutou. Mais uma vez, você perdeu o amor pelas pessoas? Você está feliz em viver assim? Ou você quer que Deus restaure o seu amor pelas pessoas? Você perdeu o amor pelo seu cônjuge? Perdeu o amor pelos seus pais? Perdeu o amor pelos seus irmãos por causa que eles te decepcionaram? Foi? Ore agora. Deus pode mudar o teu coração nessa hora. Você é uma pessoa que tem lutado contra o seu vício? Ou quem sabe com as mazelas da sua alma, ou quem sabe com a tristeza, o rancor, sentimentos promíscuos, você não se vê livre. Deus pode mudar o teu coração agora. Lute como Jacó, busque a Deus
como Jacó e deixe Deus apenas mudar a sua vida. E quando Ele te mudar, o glorifique para o restante da sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Coloque a área pela qual você tem sofrido diante de Deus. E lute a partir de hoje, até a bênção de Deus vir sobre você. Vai orando agora, vai clamando a Deus, vai pedindo por essa situação, por essa área que você tanto precisa de uma resposta. Eu quero orar por todos nós. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença, te pedindo, meu Deus, por todos nós. Ajuda-nos, ó Deus, a te amar como Jacó te amou, a perseverar como ele perseverou, e a aprender com as experiências da vida como foi com ele. Senhor, não permita com que sejamos fracos em assuntos espirituais. Ó Deus, eu te peço agora por todos nós, papai. Eu te peço agora por todos os meus irmãos, por esses que estão tendo dificuldade de amar de verdade, de voltar a amar, por esses que estão tendo dificuldade de se consagrar, de se santificar, já perderam a esperança de lutar pela consagração. Ó Deus, eu apresento esse meu irmão, por esses irmãos que têm dificuldade de perdoar, que se abraçam ao rancor, à tristeza, à mágoa, ou quem sabe a mentira, ou quem sabe a luxúria, papai. Ó Deus, nessa hora, Senhor, eu apresento cada um dos meus irmãos, cada um desses que oram comigo, e eu peço, ó Deus, assim como o Senhor foi no Vale do Jaboque com o teu servo Jacó e o transformou, mudou o seu nome, mudou a sua caminhada, mudou a sua vida, faça o mesmo conosco, papai, faça o mesmo conosco. Ó Deus, aqueles que estão tendo dependência química, seja pela bebida, seja por um vício de drogas, ó Deus, eu te peço, toca, Senhor, como o Senhor fez com Jacó, faça na vida desse que clama a Ti, Senhor. Ó Deus, liberta, Pai, a vida do meu irmão, da minha irmã, de tudo aquilo que não Te agrada. Reescreve a história, faz tudo de novo, papai. Porque, Senhor, aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. Queremos viver essa nova realidade até o último dia da nossa vida. Assim como Jacó foi transformado em Israel, faça-nos, ó Deus, sermos transformados até o nosso último dia de vida. Ajuda-nos, meu Pai, ajuda-nos, meu Deus, livra-nos de nós mesmos, livra-nos das nossas razões, livra-nos, ó Deus, das nossas verdades. Quantas vezes, Senhor, temos tanta razão, sabemos de tanta coisa, mas na realidade nós não sabemos de nada, nós somos dependentes do Senhor, nós carecemos do Teu auxílio, nós carecemos da Tua ajuda. Ó Deus, livra-nos de nós mesmos, papai, ajuda-nos a ver o Senhor trabalhar em nós, na nossa vida, porque, Senhor, sem Ti nós nada somos, e ao Teu lado, Senhor, ao Teu lado e contigo é o que importa. Ajuda-nos, meu Pai, a Te amarmos acima de todas as coisas, amarmos a Tua palavra, crermos na Tua palavra e vermos os Teus sinais entre nós. É assim, papai, que eu oro por todos nós, porque eu sei que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Trabalha, meu Pai, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu deixo essa palavra ao seu coração, como Deus foi com Jacó e o transformou, que Ele transforme as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Clame a Deus, clame a Ele. Enquanto Ele não te responder, não desista. E jamais se esqueça, Deus tem o melhor para a tua vida. Sempre o que Deus tem para a tua vida é e sempre será o melhor. Ele ao nosso lado, nós temos tudo. Ter tudo, mas não ter Deus é não ter nada. Que Ele
continue te abençoando, que Ele continue ministrando a tua vida e que você jamais perca a esperança de lutar por um milagre de Deus na tua vida, porque Deus deseja realizar maravilhas entre nós. Ele é o maravilhoso de Israel e Ele quer fazer maravilhas entre nós. Amém? Deixa essa palavra, quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Um domingo abençoado a todos. Podem se abraçar, meus irmãos. Deus abençoe. Está encerrado o nosso culto.